Boa noite. Boa noite. 82.771 brasileiros já morreram de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 1.284 óbitos. Mais de 2.227.500 brasileiros foram infectados. 67.860 somente nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. Mais de 1,5 milhão estão curados. O estado de São Paulo também registrou hoje o maior número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. No dia em que São Paulo completou 4 meses de quarentena, os números da pandemia não foram nada bons. O interior ultrapassou a capital em mais de 2.700 casos da Covid-19. O governo enviou 167 respiradores para as regiões mais críticas. Vamos triplicar o número de leitos existentes na região de Ribeirão Preto em um momento mais agudo da pandemia lá. São Paulo registrou nesta quarta-feira o maior número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 16.777. Mesmo assim, os médicos do Comitê de Saúde voltaram a afirmar que o recorde não muda o entendimento do governo de que a pandemia entrou num período de estabilidade em todo o estado. Segundo o comitê, a soma de novos casos dos 4 primeiros dias desta semana é 22% menor em relação ao mesmo período da semana passada. Provavelmente ontem tenha saído um quantitativo de resultados dos laboratórios de dias que estavam com demanda reprimida e ontem saíram os resultados. Continuamos muito seguros em relação à evolução e à dinâmica da epidemia. O governo admitiu ainda que a ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19 subiu nos últimos 10 dias na Grande São Paulo. Nós consideramos que esse aumento na região metropolitana ele esteja ocorrendo por uma migração de pacientes, uma vez que nós colocamos os nossos hospitais de campanha como referência para atendimento de algumas regiões que estavam sobrecarregadas. O estado já se aproxima dos 440 mil casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os mortos da pandemia são mais de 20.500. Os curados são quase 300 mil. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 66% no estado e de 64% na Grande São Paulo. O governo anunciou que a partir do próximo fim de semana começam a ser realizadas visitas virtuais nos presídios de São Paulo. A entrada de visitantes nas unidades prisionais foi suspensa no início da pandemia. A Secretaria da Administração Penitenciária instalou equipamentos de videoconferência em todos os presídios, que também serão usados nas audiências judiciais à distância. Não haverá, em hipótese alguma, a substituição da visita presencial pela visita virtual. Esse é um complemento, é uma alternativa do governo do estado de São Paulo para fazer frente a uma necessidade em face de uma grave crise de saúde pública instalada não em São Paulo, não em Brasil, mas no mundo.